Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Katie Rocks, voltando de umas pequenas férias do YouTube. Eu tava muito enrolada no trabalho, aí tava muito difícil gravar os vídeos, mas agora eu tô cheia de ideias novas, de energias novas pra gravar as coisas legais pra vocês. Aí, na verdade, essa já é a segunda tentativa de gravar esse vídeo, porque da última vez não deu, não gravou o som. Como eu fiz esse primeiro vídeo na cama, já que era sábado, aí eu pensei, por que não gravar na cama de novo, só pra variar? Ainda mais que na Rússia já começou a época do frio, aí a vontade de ficar na cama é cada vez maior. Falando da Rússia, o vídeo de hoje vai ser justamente sobre a minha pátria e sobre 20 mitos verdadeiros e falsos que existem lá fora, nos outros países, sobre o meu país. Galera, desculpa, tô aqui só pra esclarecer uma coisa. Se você achou que eu acabei de tocar aqui a música da publicidade natalina dos M&M's, você se enganou, viu? Essa é a música do balé Quebra-Nozes, do conhecido compositor russo Pyotr Tchaikovsky. Só queria esclarecer aqui para que não tenha dúvidas, tá? Bom, vamos continuar. Se você ainda não sabe que eu sou russa, que fala português, corre na descrição que eu vou deixar um link onde tem minha história de como que a minha vida virou relacionada com o Brasil, como que eu aprendi português, por que eu falo português tão bem. Então vai lá e confira, eu tenho certeza que você vai gostar. Muita gente tá me escrevendo que adorou a minha história e é realmente uma felicidade muito grande de compartilhar isso com vocês, porque é algo que tem um lugar muito especial no meu coração. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos começar com os primeiros 10 mitos que na verdade são falsos. Um monte de gente fala ou pensa isso sobre a Rússia e na verdade não tem nada a ver com a realidade. Então fica aí que já vou contar e tirar todas as suas dúvidas. Primeiro mito, e eu acho que na verdade o mais comum é que na Rússia todo mundo é bravo. Eu até falei isso com um tom um pouquinho bravo, não é? Enfim, de qualquer jeito, eu entendo de onde que vem essa teoria. A expressão facial dos russos e o nosso jeito de falar, por exemplo, realmente parecem bravos às vezes. Eu posso falar, por exemplo, que sorri para uma pessoa completamente desconhecida no metrô ou no ônibus por ser considerado um pouquinho estranho, tipo, uma coisa de maluco, sabe? A gente realmente não tem essa tradição de beijar outra pessoa desconhecida na hora de ser apresentada a essa pessoa, ou, por exemplo, sorrir o tempo todo quando a gente se comunica em algum lugar público. Então, a gente realmente é muito diferente nesse sentido. Eu tô falando diferente dos brasileiros. Mas isso não quer dizer que a gente seja bravo. Claro que aqui também acontecem situações em que as pessoas se mostram cuzonas, bravas, agressivas, mal educadas, etc, etc. Mas eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, falando em geral, eu posso dizer que literalmente qualquer brasileiro que já viajou para a Rússia me falou que os russos acabaram sendo muito diferentes daquilo que ele ou ela tinha imaginado. A coisa é que a gente realmente tem uma cara bem fechada, os russos são bastante reservados, mas isso não dura muito. Virar amigo de um russo, na verdade, não é algo muito difícil, na verdade é muito mais simples que, por exemplo, se aproximar de uma pessoa da mentalidade europeia. Aí depois que um russo começa a confiar em você, que é, na verdade, Graça, fica aqui, meu amor. Fica comigo, meu amor. Aí depois que um russo começa a confiar em você, essa máscara cai. E os russos se mostram como um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, muito calorento, que nem o povo do Brasil. Aí se você ainda tem dúvidas disso, vale a pena vir, conferir, conhecer as pessoas. E eu tenho certeza que as suas expectativas vão ser superadas e eu sempre super apoio o turismo e a aproximação entre os nossos dois países porque eu realmente acredito que somos muito, muito parecidos. Segundo mito, todo mundo adora vodka. Gente, eu já falei isso no meu primeiro vídeo que eu não gosto de vodka, é muito difícil para mim tomar, se não for num drink tipo Blood Mary que tem suco de tomate e pimenta, que eu gosto muito, mas na verdade não é algo especial, é bastante comum entre os russos não gostar de vodka, é uma bebida muito forte e continua popular, claro, especialmente nas regiões mais afastadas, mais rurais, principalmente porque é bastante barata e aí lá nessas regiões continua sendo bastante consumida. Mas se a gente falar de uma população mais jovem, da população de grandes cidades, que na Rússia são numerosas, a tendência é cada vez mais tomar alguma bebida mais chique, tomar vinho tinto, tomar cervejinha,
tomar whisky, talvez alguns drinks. De qualquer jeito, como eu já falei, entre os meus amigos, quem prefere vodka, na verdade, são os estrangeiros, principalmente os brasileiros. Eu não sei porquê, mas é assim. Terceira coisa, na Rússia faz frio sempre. Bom, primeiro vamos concordar que o frio é um conceito bem relativo. Ambas as vezes que eu viajei para o Brasil era o inverno. Eu fiquei chocada com aquilo que vocês chamam de inverno. As pessoas de botas, de casaco, para mim esse inverno é uma brincadeira. Mas ao mesmo tempo também seria um engano achar que na Rússia só tem clima gelado o ano todo. Claro que a gente tem as nossas regiões do extremo norte, mas na maior parte da Rússia a gente tem verão e inverno, que são duas épocas do ano bem definidas. Aí no inverno a gente tem bastante neve, faz bastante frio, chegando a 30, 35 graus. E no verão faz sol, em algumas regiões as temperaturas chegam a 40 graus positivos, mas a média é tipo de 30 graus mais ou menos. E a gente até tem praia, porque tem muitos rios, muitos lagos e até tem mar na Rússia. Então a gente não passa um ano todo com esse frio horrível. Ainda mais que as nossas casas são muito bem aquecidas, por exemplo, comparando com a Europa, porque eu já viajei, eu sei como é inverno em Portugal, por exemplo. Aí para mim, por exemplo, é muito menos confortável passar o inverno em Portugal quando faz, sei lá, 5 graus positivos, mas a casa é muito pouco aquecida, aí você acaba passando frio pra caramba. E na Rússia, mesmo nas épocas em que faz 30, 35, 40 graus negativos, as nossas casas ficam muito quentes, então a gente só precisa se vestir bem. Então, se isso foi sempre algo que te impediu de viajar pra Rússia, agora você sabe e vem pra cá. Você pode vir no verão se você tá com medo de frio, mas eu posso dizer que o inverno na Rússia também é uma coisa muito linda, então vale a pena vir e conhecer, é muito, muito, muito legal e bonito. A Graça tá aqui fazendo um soundtrack de ronronagem. Essa palavra não existe, né? Eu sei. Outro mito, tem ursos na rua. Bem, gente, eu acho que eu nem preciso comentar. É óbvio que esse mito é falso e eu não sei por que continua existindo. Porque é óbvio que na Rússia não tem ursos na rua, do mesmo jeito que não tem macacos por toda parte no Brasil, pandas na China, cangurus na Austrália, enfim. Vocês sabem, né? Próximo mito: comida russa é uma bosta. Bem, eu acho que esse mito talvez não seja tão comum, mas eu já encontrei várias pessoas que me falaram isso e que opinam isso por algum motivo. Eu acredito que é por causa de diferença bem grande nos alimentos que a gente usa na nossa culinária. Os produtos aqui realmente são muito diferentes daqueles que tem no Brasil, por exemplo, por causa do clima, de muitos fatores, né? Mas isso não quer dizer que sejam ruins. De fato, muitos brasileiros que já vieram para cá ficaram completamente apaixonados pela comida russa. E só para matar a sua curiosidade, eu vou até citar alguns pratos mais conhecidos. Eu acredito que vocês talvez já conheçam alguns deles, mas é sempre bom falar de comida, né? A boca foi feita para comer. Sim, gente, eu conheço muitos memes brasileiros graças à minha namorada maravilhosa e aos meus amiguinhos. Bem, gente, talvez a sopa mais conhecida, que tem sua origem na cultura eslava, na verdade ucraniana, se chama borscht. Ela tem uma intensa cor vermelha por causa de beterraba que tem, é preparada à base de um caldo de carne e também contém bastantes legumes. Ela é muito deliciosa, especialmente nos tempos de inverno, quando a gente precisa se aquecer um pouquinho, e é ainda mais deliciosa acompanhada pela smetana, que é um produto laticínio que não tem em outros países, a menos que seja nos países da Europa do Leste. É muito difícil explicar o sabor desse negócio para alguém que nunca comeu, mas é algo parecido com creme de leite, só que azedo. Mas não estragado, gente. Tipo, azedo com gostosinho bem especial. Então, eu não vou saber explicar isso para vocês, mas eu vou só aproveitar pela terceira vez para falar que venham para cá, conheçam. Eu vou esperar muito aquele grande dia em que algum seguidor meu decidir viajar para a Rússia e eu vou fazer um tour personalizado. Eu acho que vai ser realmente uma coisa muito legal. Bom, agora vamos para um prato principal. Tem muitos, mas um dos mais conhecidos se chama pilmeni e é uma espécie de pastelzinhos
feitos de uma massa especial com carne por dentro, que são frequentemente acompanhados pela mesma smetana. Só para lhes dar uma ideia, eu poderia dizer que pelmeni são um pouco parecidos com gyoza no Japão ou ravioli na Itália, por exemplo, mas não é a mesma coisa. E aí, querem sobremesa? Bom, é difícil escolher uma, mas aquela que eu prefiro mais de todas, eu acho, se chama Midavik. Traduzindo do russo, é principalmente bolo de mel. É um bolo muito delicioso, feito de muitas camadas, e aí entre essas camadas a gente tem mel e a gente tem doce de leite. Não, leite condensado. E sim, gente, a gente tem ambas as coisas, leite condensado e doce de leite aqui na Rússia. São, na verdade, um pouquinho diferentes dos produtos do Brasil, do mesmo nome, mas é principalmente mais ou menos a mesma coisa. E por algum motivo, todos os meus amigos brasileiros sempre ficaram chocados ao saber que na Rússia também tem. Enfim, na maioria das vezes, esse bolo também veio acompanhado por nozes por cima. E, gente, é uma delícia. Bateu vontade de comer medovica agora. Vamos pro próximo mito. Dizem por aí que a Rússia seja comunista. Bem, gente, na verdade, eu vejo muita confusão com esse termo no Brasil e muitas vezes eu vejo ele sendo usado nos contextos nada a ver, mas isso já é outra história. Claro que a Rússia não é comunista e já faz muitos anos que não é, quase 3 décadas. Quer dizer, claro que o Partido Comunista ainda existe, na verdade sempre ganha bastantes assentos no parlamento, por exemplo, sendo eleito pela população mais velha, mas assim, os pilares desse regime sociopolítico desapareceram na Rússia já faz muito tempo. E sim, gente, tem muitos produtos em supermercados, por exemplo, são produtos muito variados de todos os países do mundo, inclusive do Brasil. Eu, por exemplo, gosto muito de comprar queijo da marca brasileira Tirolês, é muito delicioso. Eu também gosto muito de manga, né? Mas aqui na Rússia é caro pra caralho, enfim, eu não posso me dar o luxo de comprar isso todos os dias. Mas isso é bem compreensível porque os custos de transporte do Brasil pra cá são muito grandes e é principalmente por isso que a gente não tem um comércio tão desenvolvido como poderia ter, né? Então vamos lá, mais um mito. Na Rússia todo mundo adora o Putin. Bom, se não tem comunismo, a ditadura tem, não é? Eu acho que essa é a lógica das pessoas que acham isso sobre a Rússia. Mas é assim, gente, eu sou uma pessoa muito politizada e realmente me considero opositora daquele atual governo que a Rússia tem. Mas mesmo nessas condições eu não diria que a Rússia é uma ditadura. Eu chamaria isso de um regime autoritário, sim. Mas mesmo isso não significa que aqui no meu país todo mundo adore o nosso presidente. Claro que não. Putin tem apoio muito grande por parte da população, mas ao mesmo tempo é bem comum entre as gerações mais novas, por exemplo, mostrar insatisfação com aquilo que está passando com o país. E essas pessoas não se mostram simpatizantes do Putin e expressam isso de várias maneiras. Mas um mito que eu já ouvi falar bastante: as mulheres russas são manipuladoras. Bem, gente, esse mito é falso, mas ao mesmo tempo verdadeiro em algum sentido. Eu vou explicar. Eu acredito que tem a ver com o choque cultural que acontece quando os homens de outros países se relacionam com as mulheres russas. A coisa é que no meu país, por exemplo, o feminismo só começa a ganhar força e a gente continua vivendo numa realidade machista omnipresente. Então isso significa não só todos os males que a gente está acostumado a associar com ela, mas também certo padrão de relacionamento interpessoal. Então é verdade que a mulher russa realmente, eu vou falar de toda a Rússia, de todas as regiões, todas as cidades, etc. A mulher russa, na maioria das vezes, é realmente acostumada que a banquem, que o homem assuma todas as responsabilidades, que ele deixe só o papel da mãe. Então essa compostura que para muitas russas é uma ordem natural das coisas, por um homem que cresceu numa realidade completamente diferente, pode ser considerada como manipulação. Mas assim, claro que aqui também tem mulheres e homens que gostam de se aproveitar de outras pessoas, mas é algo universal, né? Por mais triste que seja, acontece em todos os lugares. Bem, galera, mais um mito. Tem máfia nas ruas. Bom, se for mais precisa, tinha. É verdade que num período de transição entre a União Soviética e uma jovem democracia, após o colapso da União Soviética em 1991, realmente a máfia desabrochou na Rússia. É que naquela época a economia estava muito arruinada, perturbada e completamente descontrolada. O governo
governo, o sistema de controle só estava sendo construído. E aí, claro que naquela época, muita gente realmente se aproveitou de vácuos executivos e legislativos, ganhando muita fortuna e saindo ilesa dessa situação. Mas hoje em dia, esses tempos da máfia e criminosos nas ruas realmente se passaram. Na verdade, eu posso dizer que quase todos os meus amigos brasileiros me falam que a segurança aqui na Rússia é muito maior que em muitos outros países, inclusive europeus, que a gente está acostumado a considerar como baluarte de segurança. Bom, o próximo mito. Algumas pessoas acham que na Rússia só tem Praça Vermelha e acabou, já que a Rússia não é um destino turístico tão popular como, por exemplo, os países da Europa ou da América. Muita gente acaba achando que aqui não tem muita coisa. Mas olhem só o tamanho do meu país. Olhem para o mapa, é muito grande, é o maior do mundo. E a nossa cabeça nem consegue imaginar um tamanho. A gente tem muitas etnias, nacionalidades, culturas. Eu, sendo russa, não conheci nem metade do meu país. E realmente em cada lugar dele tem alguma coisa especial, alguma coisa para conhecer. Do mesmo jeito que no Brasil, né? O Brasil também é muito grande, é muito diferente em cada seu estado. Tem suas tradições, comidas, culturas, artesanatos, etc. Então, claro que as belezas do meu país não se limitam só por Moscou ou São Petersburgo. Bom, gente, então esses foram 10 mitos que são falsos e agora a gente vai falar de outros 10 mitos que na verdade são verdadeiros, por mais que eu queira que alguns deles não fossem. Primeiro mito que é verdadeiro: os russos tomam um monte de chá. Eu acho que vocês já viram, né, que eu tô aqui tomando essa xícara de chá desde o primeiro minuto da filmagem. E provavelmente vocês nem sabiam, mas agora vocês sabem. Os russos realmente tomam muito chá. Eu acho que realmente mais que qualquer outra nação do mundo. Até ingleses, chineses e japoneses. Você tá trabalhando? Toma chá. Você acabou de comer? Toma chá. Você tá com fome? Toma chá. Você tá com frio? Eu acho que vocês já entenderam, né? Então é isso, os russos realmente tomam um monte dessa bebida, talvez por causa do frio, mas na verdade no verão tomam também bastante. E é um tipo de passatempo com os nossos amigos, por exemplo, às vezes a gente chama amigos para tomar chá e conversar. E então pode parecer até estranho porque as pessoas não associam o meu país com esse tipo de bebida, normalmente associam com vodka, mas como eu já falei, a gente não gosto tanto de vodka. Segundo o mito que é verdadeiro, as estradas são horríveis. Infelizmente é verdade. E se você viajar para São Petersburgo ou Moscou, por exemplo, ou alguma outra cidade bem grande, as estradas até podem te parecer bem fantásticas, assim, mas se você viajar para uma região muito mais afastada, você vai entender que tá complicado o negócio, viu? Infelizmente é uma realidade em que a gente vive e sempre foi assim, continua sendo. Tá melhorando um pouquinho, mas continua muito, muito difícil por causa de corrupção e muitos outros problemas. Enfim. Galera, eu só queria pedir desculpas porque agora o meu gravador parece que vai morrer daqui a pouco e eu não quero ficar aqui esperando ele carregar. Então eu vou continuar a gravação com o som do meu iPhone. E eu espero que não fique muito cagado, tá? Sorry. Terceira teoria. Na Rússia tem muitos animais sem abrigo. Sim, gente, é verdade. Realmente, aqui tem muitos animais na rua, mesmo na época do inverno. Eu realmente não posso dizer se eles tinham sido mortos de propósito antes da Copa do Mundo aqui na Rússia, como muitos veículos de comunicação afirmavam, porque eu não acredito naquelas coisas que eu não vi com os meus próprios olhos, mas eu posso dizer que são numerosos, é verdade. E hoje em dia a tendência é cada vez maior de adotar os bichinhos, mas a situação ainda continua sendo muito complicada. Vamos pro próximo mito. Na Rússia não pode protestar. É sim, gente. Pela Constituição, claro que pode. Mas na prática, antes de fazer algum protesto, você tem que combinar ele com o governo local. Por exemplo, para fazer um protesto em Moscou, você primeiro tem que combinar ele com a prefeitura de Moscou. O que contradiz em si com a própria ideia de protesto. Isso sem falar que a maioria dos protestos acaba sendo não autorizada. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas não têm outro remédio senão sair nas ruas sem essa autorização, que é muito difícil de conseguir, e acabam sendo frequentemente detidas. E isso é uma realidade triste no meu país.
E, inclusive, se você quer que eu fale mais sobre isso, deixe aqui nos comentários para eu saber. E eu vou gravar um vídeo mais detalhado sobre isso, vou falar mais sobre os protestos. Eu nunca participei deles. Inclusive, eu posso falar nesse vídeo porque... Escrevem lá, por favor, se vocês realmente estão interessados nesse tema. Mais um mito que é verdadeiro, a Rússia é muito religiosa. Sim, sabemos que aqui na Rússia temos muitas etnias, culturas, nacionalidades, e sim, a gente tem muitas religiões, desde o Islã até budismo, até paganismo, etc. Mas a religião predominante aqui é cristianismo ortodoxo. E sim, na Rússia realmente tem muitas pessoas que são muito religiosas, vão na igreja, que tem muita em todas as cidades e aldeias, fazem jejum, se banham em águas geladas no batismo, por exemplo, mas hoje em dia, na verdade, já se tornou mais um hábito saudável do que alguma coisa ligada a Deus. Enquanto inicialmente a ideia desse negócio era se livrar de pecados. Próxima coisa, Ano Novo é o maior feriado aqui na Rússia. Sim, gente, é verdade. Para nós, o Natal, que se festeja no dia 6 de janeiro pelo calendário ortodoxo, na verdade é muito menos celebrado. E o dia de Réveillon aqui é algo sagrado, por mais que isso contradiga o ponto anterior. Mas é isso, Ano Novo é uma festa muito grande, a gente tem muitas tradições ligadas a ela. Se vocês querem saber quais são essas tradições, escrevam aqui nos comentários que eu vou fazer um pequeno vídeo de esquenta em dezembro, aí a gente já entra no clima. Próximo mito, na Rússia tem muita pobreza. É verdade, a desigualdade na Rússia é muito grande, que nem no Brasil, especialmente se falarmos das regiões mais afastadas do centro. Infelizmente, isso faz com que um monte de gente se mude para Moscou ou São Petersburgo, porque aqui tem muito mais oportunidades para formação, negócios e emprego. Inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, quando eu estava me preparando para esse vídeo, eu descobri que o salário mínimo na Rússia, calculado em reais pelo câmbio atual, é estabelecido pela lei e é de R$730. Em comparação, no Brasil o salário mínimo agora é de R$999. Então vocês veem que a diferença é bem grande, embora eu acredito que o Brasil seja mais associado à pobreza no mundo, talvez por causa de projetos que teve, mas essa é a realidade. Próximo mito, verdade, é que os LGBTs na Rússia são discriminados. Sim, gente, é verdade. Eu tenho todo o direito de falar isso porque eu sou homossexual que viveu aqui a sua vida toda. Então, se você achou que no Brasil fosse tudo muito difícil com os direitos dos LGBTs, você achou errado. Quer dizer, claro que você achou certo, porque eu sei que tem muitos e muitos problemas, mas o que eu quero dizer é que a Rússia ainda não chegou nem perto daquilo que o Brasil já conseguiu conquistar. Sim, é perigoso se beijar e andar de mãos dadas na Rússia. Aqui quase não tem balada gay, festa gay, se tem é algo meio que clandestino. E o pior de tudo é que existe uma lei imbecil que se chama Lei contra a Propaganda de Homossexualismo. E sim, é esse mesmo termo que se usa. Eu só vou lembrar pra vocês que não precisa usar esse termo porque é associado a uma doença que a homossexualidade não é. Então o que significa essa lei? Significa principalmente que quase não tem cenas homossexuais na TV, nas séries, nos filmes, nos livros, quer dizer, em toda a esfera de entretenimento. Essa lei se aplica a crianças, então se algum filme de produção estrangeira, por exemplo, tem algumas cenas homossexuais, sempre tem classificação para maiores de idade. Mas o que acontece é que até nesses filmes, produtoras russas conseguem cortar algumas cenas para pessoas adultas. Isso, por exemplo, aconteceu com o filme Rocketman, onde a distribuidora russa simplesmente decidiu cortar cenas de beijo gay, porque provavelmente acham que seja contagioso, não sei, acham que as pessoas vão ver um beijo gay e todos viram gays, meu Deus, que horror. Ai, gente, fiquei bava. Próximo mito, que na verdade é fato, os russos são muito supersticiosos. Se você não sabia, agora você sabe. E lembra, se você vir para a Rússia, por favor, não dê para um russo um número ímpar de flor, porque é associado à morte. Não assobie em casa, porque é considerado como presságio de falência financeira. E não cumprimente ninguém sem entrar na porta de casa. Bom, claro que qualquer russo vai te entender, não vai te fazer nada, mas eu tenho certeza que vai ficar bastante aflito. E o último mito para hoje, na Rússia se lê muito. É verdade, gente. Até no metrô, onde a gente já está acostumada a ver as pessoas com o celular na mão,
tem muitas pessoas com livros. Eu também pesquisei aqui no Google e descobri que a Rússia está no 7º lugar do ranking dos países com maior tempo de leitura, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos estão no 22º lugar e o Brasil no 27º lugar. Eu acho que isso tem a ver com a alta taxa de alfabetização no meu país e também com cursos bem extensos de literatura nas escolas. Bom, gente, então esses foram 20 mitos falsos e verdadeiros sobre o meu país, que é a Rússia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês acharam interessante. Escrevam aqui nos comentários, por favor, o que você achou surpreendente, o que você não sabia, que pontos que vocês acharam interessantes e queriam que eu aprofundasse mais. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. Eu prometo que vai ter muitos vídeos como esse. Eu vou ainda falar bastante sobre a Rússia, além de feminismo, LGBT, racismo e outros temas que me interessam. Então ficam comigo, ativam as notificações. Então é isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Beijo, abraço e até a próxima. Tchau.